Coisa linda, meus amigos! Então, dando sequência, o próximo capítulo é Destino Uberlândia. Inconscientemente, Andiara foi saindo devagarzinho, olhando tudo com muito amor, com despedida, né? Um olhar totalmente diferente de tudo que eu tinha vivido, um olhar totalmente diferente de tudo que eu observava naquela região, né? Aquilo ali era a minha vida, nascida e criada ali. Eu estava saindo, então as emoções eram muito maior. Tudo que eu via era diferente, mais bonito e já com um turbilhão de emoção. Passando ali pela Praça Capitão Freitas, eu vejo o busto de Sebastião de Freitas Silveira, o Capitão Freitas, Capitão Pelado, meu avô. Aí me fez lembrar um pouco da sua história, que eu gostaria de estar contando para vocês aqui. Em 1912, foi inaugurada a Ponte Pênsil Afonso Pena, na cidade de Tumbiara, Goiás. Na época, a cidade chamava Santa Rita do Paranaíba, sobre o rio Paranaíba. Com essa ponte, o povo, os fazendeiros do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, migraram para Goiás. Terras férteis, terras muito boas, com preço lá embaixo, muito mato, muita coisa para desbravar. Sebastião de Freitas, então, nascido em Andradina, São Paulo, morador de Frutal, onde ele tinha sua terra, onde ele tinha sua criação de tourinhos, que vendia na região do Triângulo Mineiro. Em 1927, resolveu mudar para Goiás. Comprou as terras na região de Cachoeira Alta e mudou para lá, passando por essa ponte. Você imagina, naquela época, carro de boi, quantos carros de boi foi levando essa mudança? Na época, o Sebastião de Freitas tinha 5 filhos nascidos em Campina Verde, onde era sua fazenda. Ele casou com a Emília Barbosa de Almeida, filha de Manuel Barbosa. Então ele tinha os filhos nascidos em Minas, Guiomar, a mais velha, Gaudêncio, Nivaldo, Olga e Gil. E em Goiás nasceram Andiara, meu pai, Conceição, Edson, o Betico, Atanagildo, Gonçalo e Vicente. E ele teve também, em outro relacionamento, 2 filhas. A tia Geralda, que mora aqui em Piaçu, viva, né? Estou falando em março de 2024, ela vive até hoje. E tia Zélia, que mora com o filho no norte do Brasil. Em pouco mais de 5 anos, Sebastião de Freitas conseguiu ser um homem bastante influente na região de Caçu, Rio Verde, Cachoeira Alta. Ele era bem conhecido ali e bastante influente. Em 1930 ocorreu a Revolução, em que Getúlio Vargas derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, impedindo a posse de seu sucessor eleito, Júlio Prestes. Vargas implantou a ditadura do Estado Novo e fechou o Congresso e depois a maioria dos governadores. Em Goiás, nomeou Pedro Ludovico, adversário político dos Caiado. Em 1932, eclodiu a Revolução Constitucionalista, também conhecida como Guerra Civil Paulista. Getúlio Vargas entra em contato com Pedro Ludovico e pede ajuda. Olha, Mato Grosso, na época não tinha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso apoia São Paulo e quer mandar sua tropa para atravessar para lá, para ajudar São Paulo nessa guerra. Foi guerra, que morreu gente pra caramba. Pediu para que o Getúlio Vargas conseguisse alguém que tivesse uma liderança para chefiar alguns homens e tal. Desenhou o mapa e o Pedro Ludovico falou, deixa comigo. Entrou em contato com Sebastião de Freitas e com seu primo, Toninho Capitão. Na época, o Toninho não era chamado de capitão, nem o Freitas era capitão Freitas. Eles eram pessoas comuns que exerciam a liderança violenta na região. Muito respeitados. E os dois conseguiram 250 homens e foram para a região do Mato Grosso, chamado Aparecido Taboado. Lá tinha uma ponte que atravessava o Rio Grande e é ali que os soldados poderiam atravessar. Soldados do Mato Grosso poderiam atravessar para São Paulo para apoiar a Guerra Paulista.
E o Sebastião de Freitas e o Toninho Capitão foram para lá, montaram a trincheira e segurou os mato-grossenses para que não atravessasse e desse apoio. Com isso, matou mais um pouco a tropa de São Paulo, fazendo com que eles perdessem a guerra. Após 3 meses de intensos e violentos combates, que resultaram na perca de várias vidas, inclusive um sobrinho do Capitão Freitas, sobrinho do Toninho Capitão, o conflito não prosperou e foi encerrado 2 de outubro de 1932. Após o fim da luta armada e, consequentemente, vitória dos legalistas, chefiada pelo Capitão Freitas e o Toninho Capitão, um dos saldos foi a captura de 2 caminhões abarrotados de armas. Os soldados do Mato Grosso fugiram, deixaram esses caminhões e eles trouxeram para Goiás, demonstrando ali a sua força, a vitória, né? Desde então, Toninho Capitão e Sebastião de Freitas Silveira passaram a ser chamados de capitães. Capitão Freitas e Toninho Capitão. O Capitão Freitas também era conhecido como Capitão Pelado porque ele não tinha um único fio de cabelo na cabeça. Em 1954, aos 66 anos de idade, morreu de infarto em Cachoeira Alta, Goiás. Eu li um livro, Serra do Cafezal, indico para vocês, um belíssimo livro da Eloá. A escritora chama Eloá. Deixa eu ver se eu vejo o nome dela completo aqui. Maria Eloá de Souza Lima. Ela conta lembranças. Eu chego a arrepiar de emoção, porque é lindo o livro, é lindo, lindo, lindo. Relembra detalhes de quando houve a invasão por membros da coluna Prestes em Goiás, né? E os filhos dos fazendeiros tinham que esconder, eles não queriam revolução, eles não queriam saber de guerra. É uma história muito bonita, real, acontecida. E nesse livro eu senti muita emoção porque eu não sabia que no livro citava o meu avô, o Capitão Freitas. E lá no final ela cita que ela teve numa reunião em que meu avô estava. E ela deixa clara a emoção de ter conhecido aquele homem. Me encheu de orgulho e eu indico, leia esse livro, é lindo. Por que eu estou contando essa história, cara? Eu bem poderia estar deitado em berços esplêndidos, né? O Andiara, o Andiarinha, esse cara aqui, bem poderia estar deitado em berços esplêndidos. Eu tinha um pai fazendeiro, eu tinha toda essa história, eu não precisava sair de Goiás, né? Ninguém ia me cobrar, mesmo que eu não prosperasse, eu seria amado e querido pela região a vida toda. Talvez fosse o espírito do capitão de desbravar, de sair pelo mundo que fez com que eu saísse. Coisas que só Deus explica. Voltando para a viagem bucólica e agradável, colhedora, né? Em que eu estava saindo de Cachoeira Alta, indo para Uberlândia, foi muita emoção. Eu e a Zalide, a gente quase não conversamos nessa viagem. Até sair do município de Cachoeira Alta foi só curtição, metro a metro. Aquela serra, cara, eu indo para a região ali de Paranaiguara, Cachoeira Alta até Paranaiguara, região linda, Passos Verdes, era mês de janeiro, a região estava verdinha, coisa mais linda do mundo, aquela serra serpenteando ali, e eu curtindo aquilo como se fosse um vinho dos melhores do mundo. E a gente seguiu viagem até Uberlândia. Chegando em Uberlândia, fomos para a casa do Nasser, um grande amigo, irmão, que me recebeu, ele e a Carminha, com muito carinho. Queria saber de tudo, o que eu ia fazer, porque naquela época não tinha tanta comunicação como hoje, assim. A gente contava, era rápido, os telefones eram caríssimos, né? Os telefones eram estatal, tá? Não era privado igual hoje, a facilidade. Se você falasse 5 minutos no telefone, você estava quebrado. Ainda mais pobre, iniciando a vida, com muita dificuldade que eu estava na época. Então é isso, chegando lá, o Nasser me recebeu super bem e eu já fui para o próximo passo, liguei para o Gilberto Medeiros, que era gerente do Martins Atacado, um cara muito influente lá dentro da empresa, e nós tivemos nossa primeira reunião
para onde eu ia. E lá ficou definido que eu iria para Macaé, no Rio de Janeiro. E aí sim começa a grande jornada da minha vida, em que eu relato nesse livro e que com grande alegria estou passando para vocês aqui. Vamos para o próximo. Talvez eu conto mais um pouquinho desse livro, sobre esse capítulo, na próxima semana. Forte abraço.